Fala pessoal, tudo bom? Mais um Road Talks que se inicia, graças a Deus. Estamos aqui muito felizes de começar esse Road Talks. Um especial de 3 anos com um cara incrível, que é o Breno. Eu já vou chamar ele aqui rapidinho. Mas antes, não esquecemos que aqui estamos por um propósito, né? O Breno parou o tempo dele para conversar aqui com a gente e a gente tem um propósito aqui de ajudar o Hospital Fabiano de Cristo, que é um hospital sem fins lucrativos que ajuda pessoas carentes com câncer. Então você está vendo aí no seu cantinho um QR Code. Pegue o seu celular e escaneie com a sua câmera do seu celular esse QR Code e ele vai te gerar um link, né? Ele vai te direcionar para um link para você fazer a sua doação. Então, aceitamos cartão de crédito, cartão de débito, Pix, boleto e também, nós somos um podcast moderno, aceitamos Bitcoin como forma de doação. Então, faça a sua doação aqui e nos ajude a ajudar o hospital, tá bom? Isso é muito moderno para mim, como que eu escaneio? Eu não sei mexer nisso. Não tem problema. Na descrição do vídeo aqui embaixinho tem o link, é só você clicar no link, ele já te direciona certinho para você conseguir fazer a sua doação online, tá bom? Então vamos começar, que eu estou muito animado essa comemoração de 3 anos. Vou chamar o Breno aqui. Breno, tudo bom? Você tá bem? Opa, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus, cara. E aí, como estão as coisas? Você tá bem muito frio aí? Olha, aqui nesse momento agora o frio deu uma pausa, viu? Normalmente ele tem ficado assim, sub 10 em São Paulo, mas putz, eu particularmente sou um fã, cara, eu adoro. Passei uma vida no Rio de Janeiro, acho que tive minha cota de calor, então aqui eu adoro esse inverno. Boa, boa, maravilha. Breno, você é conhecido aí, muito famoso pelo fato de ser um investidor aí, tem um canal sobre os jovens de negócios, né? Que é um canal que eu já acompanho antes do Primo Rico, Uau, eu já acompanho você há um bom tempo, mas a gente bacana. gosta de começar pelo começo aqui, né? Eu falo assim, cara, como é que tudo começou, suas origens, antes do canal que você criou, como que aconteceu? Conta um pouquinho pra gente. Boa, claro. Então, assim, tem umas coisas que são absolutamente aleatórias que parece que se encaixam em alguns momentos da vida de forma absolutamente inesperadas. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu comecei a fazer vídeo para o YouTube de música. Adorava postar vídeo tocando violão, piano, juntar tudo, fazer uma mixagem, colocar, chamar os amigos e postar aquilo lá. E eu peguei gosto de fazer edição de vídeo, né, produção audiovisual muito cedo. Justamente que eu via pessoas fazendo isso no YouTube, eu falava, eu quero fazer também. E aí eu comecei lá, moleque, fazendo esse vídeo do YouTube, acabei adquirindo algumas competências relacionadas ao audiovisual. Então aprendi a mexer em software de edição de vídeo, a usar Photoshop para fazer as thumbs, aprendi a fazer mixagem, todas as coisas que são competências necessárias para você conseguir soltar um vídeo no YouTube. E, e passou um ano, acabou que uma coisa chata aconteceu, eu perdi meu pai, e naquela época, com 13, eu me deparei com uma quantidade de dinheiro que não era muito, assim, mas era o suficiente para qualquer pessoa que ama, né, o pai, o trabalho duro que Aham. teve acumular aquilo, ter algum grau de responsabilidade sobre esse dinheiro. E aí eu sempre botei na minha cabeça que eu queria gastar esse dinheiro com alguma coisa que fosse deixar meu pai orgulhoso. Por exemplo, às vezes, né, se o caso de eu ser médico, ter um consultório médico, pagar o aluguel, comprar Aham. alguns equipamentos, então alguma coisa que fosse honrá-lo, né, para isso. E aí, quando eu fui fazer o ensino médio, eu fui me preparar para medicina, eu passei para medicina, mas quando eu entrei na faculdade eu fiquei 6 meses e depois não consegui, não quis ficar. Não Comecei a entrar em curtiu? contato com a realidade de muitas pessoas que são muito desprovidas, sabe? E na minha infância, eu comecei a depois perceber o quão privilegiado eu fui de sempre ter comida na mesa, teto sobre o qual morar, cama onde dormir, e o quanto as pessoas, às vezes, não têm nem isso como mínimo, né? Então, tinha uma matéria na faculdade chamada Saúde da Família, que eu era Aham. designado um assistente de saúde, subia lá a comunidade Quintino, no Rio de Janeiro, e ia batendo de porta em porta, né, nos clientes, né, nos pacientes do SUS, né, que eles não tinham nem condição de descer do morro por si mesmo para irem até a instituição mais próxima. E aquilo me abalou muito, cara. E eu comecei a pensar, pô, será que eu quero realmente ficar convivendo com isso durante toda a minha vida? E aconteceu duas coisas. Primeiro, eu assumi que não. E segundo, eu comecei a valorizar demais o médico, porque eu fiquei pensando, uau, cara, que resiliência, que bacana pessoas fazerem do seu propósito de vida, querer ajudar as pessoas, às vezes, muitas vezes ganhando pouco, né? E ainda assim podendo ser aquela mão a mais ali que elas têm
para serem cuidados na sua vida. Mas eu não consegui. E aí eu cheguei no meu ponto de incongruência. Ponto de incongruência é quando você olha para aquilo que você está fazendo, você compara com o que você quer para o seu futuro, você vê que uma coisa não tem a ver com a outra, não é Lé com Cré. E aí eu vi, pô, eu tô aqui fazendo faculdade de medicina, poxa, eu queria me dedicar para isso, passei minha vida inteira achando que eu ia ser médico, e até agora, putz, não é mais o que eu esperava. E aí eu abandonei a faculdade e comecei a estudar para fazer vestibular novamente. E eu gostava muito de física quando eu estava na escola, cara. Adorava física, sério. Física e biologia para mim era pau a pau. E eu sempre fui muito chegado de astronomia, astrofísica, sempre adorei estudar sobre planetas, sobre leis de Newton. Cara, física era assim a matéria que eu melhoria mesmo. Me dei sempre bem com exatas e tal. Eu falei, bom, vou fazer física. E aí eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, decidi, vou fazer física. Ela falou, filho, físico nessa vida só tem 2 caminhos. Um, vai ser professor, vai ganhar mal, vai passar fome. Segundo, vai ficar desempregado. Aí eu, Verdade. talvez não seja o que eu quero para o futuro da minha vida, né? Então, ao invés Uhum. de fazer física, eu vou fazer engenharia. E aí comecei a me dedicar no pré-vestibular para fazer concurso para engenharia. Acabei passando pelo Enem ali para o FRJ, né? E quando eu fui para o FRJ, minha mãe ficou super feliz, né? E que era uma faculdade que é prestigiada e minha mãe tinha o sonho de eu estudar lá. E aí, quando eu finalmente consegui passar, eu comecei a me dedicar muito, né, na faculdade. Eu gostava, achava muito legal, cara. Adorei cálculo, mandava bem, só, poxa, aluno CR acima de 8 ali. Legal. E foi isso por um tempo, durante um ano. Mas a partir do terceiro período, eu entrei numa coisa chamada de empresa júnior na faculdade. Empresa júnior, né? Empresa júnior é uma iniciativa que é gerenciada absolutamente por alunos, em que os alunos são os responsáveis por tocar os projetos, vender para as empresas e elaborar DRE, balanço patrimonial, fluxo de caixa, gerir equipe, criar processos, ou seja, realmente tocar um negócio, né, do zero, que tem CNPJ, que paga imposto, que vende e que existe dentro do ambiente de uma faculdade, né? Durante todo esse tempo, eu não sabia ainda como que eu ia gastar aquele dinheiro que meu pai tinha me deixado, né? Então, enquanto eu estava na faculdade, na empresa júnior, ali a partir do terceiro período, comecei a fazer 2 coisas. Estudar muito sobre negócios, porque eu estava, né, me dedicando de corpo e alma ali na iniciativa da empresa júnior. E segundo, começar a perceber que as pessoas da empresa júnior não sabiam nada de educação financeira. Porque o que aconteceu? Quando eu não consegui responder a pergunta de, tá, como é que eu vou gastar esse dinheiro que meu pai me deixou? Eu pensei, bom, um dia eu vou encontrar essa resposta, hoje não é o momento, eu vou deixar ele lá, pelo menos rendendo, da melhor forma possível até encontrar essa resposta. Para conseguir responder a pergunta de, tá, como eu faço esse dinheiro render? Eu fui no YouTube e procurei como começar a investir. Na época, esse dinheiro estava na poupança, né? Ele ficou na poupança até entrar na faculdade. E quando eu pude colocar no YouTube como começar a investir, aí eu conheci algumas pessoas que talvez você já tenha ouvido falar, né? O Sim. Thiago Nigro, Natália Arcuri, Bruno Perini, toda essa galera aí, que Gustavo Cerbasi, que foram os precursores do movimento para trazer educação financeira de forma democrática para o brasileiro. E eles acabaram sendo os meus mentores, né? Por mais que eles não soubessem Legal. naquela época disso. E aí, quando eu falava para os meus amigos, eu percebia, cara, ninguém sabe o básico de economia aqui, a galera não sabe sobre taxa Selic, a galera não sabe sobre o funcionamento do Banco Central, tripé macroeconômico, não sabe sobre CDB, LC, LCI, LCA, diferença de liquidez no vencimento versus liquidez diária, diferença do título pré-fixado, pós-fixado. Eu falei, cara, isso é tão importante, fazer um planejamento financeiro básico, sabe? Conseguir acumular milhas quando você usa cartão de crédito, tudo tão fácil, tão básico. Por que então, já que eu estou vendo isso aqui, já que eu estou tendo a experiência de como tocar um negócio na empresa júnior, que todo negócio precisa de 3 coisas: concepção de produto, aquisição de clientes e retenção de clientes. Você tem essas 3 coisas, você tem em qualquer empresa do mundo, cara. Qualquer uma você precisa passar por dentro dessas 3 áreas aí. Se você consegue fazer isso, Breno, eu pensei, então eu posso empreender. E aí eu decidi, chegando no meu 4º período da faculdade, começar o Jovens de Negócios, que é um canal do YouTube voltado para ensinar educação financeira e empreendedora de forma lúdica, fácil, da forma como eu gostaria de aprender. Porque naquela época, mesmo quando eu consumia ainda conteúdo sobre educação financeira, o Thiago Nigro ainda produzia conteúdo de camisa social, cara. Era um negócio super formal. Aí o resto da galera tudo engravatado. A Natália Arcuri, ela tinha uma pegada mais feminina, né? Então falando mais com a mulherada que se identifica, assim, não tinha ninguém falando pro jovem, realmente, para pessoas que, pô, estão no começo da sua vida, estão começando a trabalhar, querendo começar a ganhar dinheiro, e não sabem o que fazer, como investir, como se planejar para conseguir realizar seus sonhos. Eu falei, eu vou fazer isso daí, então.
vou criar esse canal, eu vou ser o agente que vai levar esse conteúdo pra galera. E em 4 de outubro de 2018, eu produzi o primeiro vídeo, né? Enquanto eu estava na faculdade, e depois de 2 meses eu larguei a faculdade de vez. Eu comecei a perceber, cara, eu gosto muito mais de estudar sobre dinheiro do que estudar termodinâmica, mecânica dos fluidos ou plantas Você largou industriais. a faculdade, você largou a faculdade e foi fazer vídeo, YouTube total. Foco total em YouTube. Meio queima-filme, né? Imagina minha mãe. Você fala, vou largar a engenharia de produção na FRJ para fazer vídeo no YouTube, mano. Minha mãe surtou, cara. Completamente pirou. Me ligou Caramba. chorando. Eu falei para ela por telefone. Eu não tive coragem de falar com ela pessoalmente, não. Eu falei com ela só quando eu tava na faculdade, eu tinha trancado a matrícula. Eu falei, mãe, tranquei. Rapaz, ela começou a chorar e foi uma mescla de briga, de choro, de soluço. Ela não conseguia. Enfim, ela desligou. E aí ela ligou pro meu tio, que é irmão dela. Uhum. Meu tio é uma pessoa muito bem-sucedida, né? Ele se tornou muito bem-sucedido porque ele passou num concurso de prático. Sabe o que é prático? Já ouviu falar disso? Não. Prático não é de praticidade, não. Prático é uma profissão. Prático é um cara que ele aprendeu a atracar navios no porto. Mas não é qualquer navio. Ah, Sabe aqueles cargueiros imensos? aham, Então, é aham, aquilo. Você não pode ser capitão e atracar esse navio. Você tem que ter um cara especializado só em fazer isso, porque o cara vai medir velocidade do vento, tamanho do casco do navio, força do motor, o cara vai fazer um monte de conta lá, cara, ele tem que ser mega preparado para quê? Quando ele for atracar o navio no porto, não quebrar todos aqueles bilhões de reais em mercadoria, né? E meu aham. tio passou nesse concurso, que é o concurso mais bem pago do Brasil hoje, tá? Essa é É a EFON, profissão não é? concursada. Hã? EFON, né? Acho que é o nome da escola. Escola de Formações da Marinha Mercante. Acho que é alguma coisa assim, né? Não sei, cara. Pode ser. Talvez você esteja mais, Aham, instruído do que eu nesse sentido. Eu sei que é. Baita de um concurso. Meu tio passou em 4º aham, lugar no Brasil para isso daí. E aí ele escolheu o porto que ele queria. Ele queria ficar no Rio de Janeiro. E, cara, né, começou a ganhar muito dinheiro, pô. Começou a ganhar muito dinheiro. E eu, que sou uma pessoa que valoriza trabalho duro, valoriza esforço, valoriza dinheiro, eu comecei a valorizar muito e admirar muito meu tio por isso também, né? E é bacana. isso, meu tio, depois que minha mãe me ligou chorando, depois que ela ligou para ele chorando, ele também ligou e falou: Breno, soube aqui, tua mãe me ligou agora chorando, desesperada, dizendo que você tá largando a faculdade. Vem cá, você quer falar de dinheiro, no YouTube? É isso que você tá fazendo? Ô, moleque, presta atenção. Dinheiro é a maior fonte de brigas entre casais, de guerras, de violência. Você realmente acha que você vai ter alguma autoridade para falar de dinheiro, sendo que você não tem nem diploma? Ninguém vai dar bola para você não, irmão. Você não tem nem diploma, cara. Vê se cresce. As pessoas vão te ver como um mero curioso e depois vão partir para algum especialista que realmente tem algum diploma para falar sobre isso, né? Foi o que ele me falou. Caramba, caramba. E aí, naquele momento, pô, você tem que considerar que meu tio é um cara muito mais experiente, muito mais Sim. bem-sucedido, muito inteligente. E eu tinha 2 opções ali, né? Falar, tio, você tá absolutamente certo, quem que sou eu? Eu sou nada mais do que um adolescente imaturo, ingênuo aqui, que não sabe nada da vida. E voltar para a faculdade, continuar miserável como eu estava, porque eu não gostava. Cara, eu estava num momento muito ruim da minha vida, no sentido de não ver sentido nas coisas que eu estava fazendo, né? Estudar engenharia de Aham, produção depois de 2 anos foi onde eu cheguei no meu ponto de congruência de novo. Eu não via mais sentido para minha vida no futuro continuar estudando aquilo que eu estava estudando. Então eu estava muito mal. E aí eu vi o meu tio falando isso para o único sonho que eu tinha, que era poder fazer aquele canal do YouTube dar certo, foi o que me machucou demais. Mas eu fui para outra opção, que era considerar aquele como um discurso motivacional mais insano que eu tive na minha vida e falar, irmão, quer saber então? Eu vou te mostrar que eu consigo, cara. Eu vou mostrar primeiro para mim e depois pelo meu resultado você vai ver que eu posso também. E que a tua realidade não deve ser a minha realidade, não é porque tu é concursado e você foi o caminho que você encontrou que esse tem que ser o meu também. sim. E aí eu comecei a acordar às 4h30 da manhã, né, por desse papo, 4h30 da manhã. Porque na minha cabeça eu não queria que meu tio um dia chegasse na minha casa, lá fosse ver minha mãe, então minha mãe mesmo chegasse em casa e eu estasse lá às 5 horas da tarde vendo Netflix comendo Doritos, pô. Queria estar com um corpo saudável, que conseguisse sustentar a mente, a carga de trabalho que ia ter ao longo do dia e queria ter disciplina. Porque eu já tinha lido esses livros todos aí, de Milagre da Manhã, Pai Rico, Pai Pobre, Pense e Enriqueça, Segredos da Mente Aham, Milionária, li tudo isso aí. aham. E todos eles falam a mesma coisa. Cara, você precisa de consistência, disciplina, você precisa dominar a tua mente. O seu pensamento é a tua realidade. E aí eu falei, quer saber? Se eu não conseguir levantar da cama, irmão, eu vou ser bem sucedido no quê? Se eu não consigo nem dar conta do mais fácil, e quando chegar o mais difícil?
Irmão, eu vou acordar 4h30 da manhã e vou trabalhar que nem um corno aqui, pô. Vou ficar que nem um condenado mesmo até dar certo. Porque quando você tranca a matrícula da faculdade, você tem 2 anos para fazer acontecer. No caso da FRJ é isso, né? Você tem um prazo, 2 anos. Se você não reativar a matrícula em 2 anos, caducou, perdeu. Já Não tem mais era. volta, não. É nem de novo se tu quiser voltar, irmão. E eu falei, olha, eu tenho 2 anos para fazer isso acontecer. Se eu não conseguir, eu vou ter que voltar para a faculdade. E eu não quero fazer isso. Eu quero focar nesse sonho aqui. Comecei a acordar 4h30 da manhã. Todo dia minha rotina era acordar, tomar café, descer para ir para academia, para conseguir ter um exercício e sustentar o meu corpo. E depois de uns meses, cara, mesmo sem ter muitos inscritos, mesmo sem estar ganhando nenhum dinheiro, depois de uns meses aconteceu uma coisa engraçada aqui, que eu tinha acordado, depois de uns 5, 6 meses aí, numa rotina de todo dia, acordar 4h30 da manhã, parei de sair com os amigos, parei de beber, parei de jogar videogame, parei de tudo, cara. Eu falei, cara, eu não quero saber, não. Eu posso ser o que for, eu posso ficar doente aqui, mas o que eu não quero é olhar para frente e pensar que eu poderia ter feito mais. Chegar no momento da minha vida em que eu olho para o que eu vivi antes e falar, não, eu poderia ter feito mais. O pensamento disso era desesperador, pô. Eu falei, eu vou dar o máximo de mim, só tenho uma chance. A única chance disso aqui é dar certo. É dar certo ou dar certo, cara, não tem outra. Sim. Então, teve um dia em específico que eu acordei 4h30 da manhã. Daí eu lembro que eu, depois tomei o café, peguei o elevador, fui descer para ir para academia, né? Que a academia fica no prédio. E num condomínio com vários prédios, tem um vão que você passa e você consegue ver, né, os prédios ali. E aí eu lembro que eu estava olhando para cima e um pensamento me ocorreu enquanto eu estava olhando para os prédios. Não tinha nenhuma janela no meu condomínio com a luz acesa. Isso aí devia ser umas 5h10 da manhã. Nenhuma. Eu já estava acordado há 40 minutos. E nenhuma janela acesa. E aí eu soube que ia dar certo. Eu tinha certeza. Depois desse dia eu falei, não importa o que aconteça, irmão, vai funcionar. Porque não tem ninguém aqui que está disposto de fazer isso aqui que eu estou fazendo, cara. Eu sou o único louco que está dando conta do trabalho. Eu mereço. E aí eu comecei a me sentir merecedor. E é louco isso, cara. Não sei se você acredita em lei da atração, no que você acredita, mas a partir do momento em que você começa a dar conta do trabalho e você sabe que está dando o seu melhor, irmão, você se sente merecedor de ter tudo do bom e do melhor desse mundo, cara. É quase como se todos os sonhos que você tivesse na vida, todos eles já fossem seus. É questão de tempo até você conquistar. Mesmo não ter ganho 1 centavo com o YouTube naquele momento, eu tinha certeza que ia dar certo, porque eu estava dando conta do trabalho. E aí, 16 meses depois, eu cheguei no meu primeiro R$1 milhão, quando o Thiago Nigro comprou 20% do canal. Uma pessoa que me ensinou muita coisa, sendo que ele nem sabia quando eu estava começando. Ele chegou um dia para mim e falou, Perrucho, eu quero poder ser seu sócio, eu quero poder te pagar para poder participar do seu crescimento, que eu acredito em você e eu quero te ajudar. E a gente começa a perceber, o começo é sempre mais difícil, cara, sempre. Você sempre vai ter que trabalhar mais que a maior parte das pessoas, você sempre vai ter que abrir mão de um monte de coisa também, cuja oportunidade, você sempre vai ter que abdicar de algumas coisas se você quer ter sucesso em alguma área, né, por determinado tempo. E olha que engraçado, 2 meses depois, só 2 meses depois do Thiago Nigro ter me pago R$1 milhão ali para comprar 20% das jovens, eu fiz meu segundo milhão em lançamento. Olha que loucura. Caramba. Então, mas antes de chegar nessa parte de você vender o seu canal, o que você fazia nesses 2 anos aí até vender? Por exemplo, você tinha esse tempo livre, né? Você falou que acordava 4 horas da manhã, começava a malhar, 4h30. E depois, o que você fazia? Você estudava? Qual que era a sua rotina? Boa. Só para esclarecer, o Nigro ele não comprou o meu canal, ele comprou 20%. Eu tenho 80% ainda. Virou um sócio, Isso, virou um investidor. Tá. Mas como é que era a minha rotina? Eu acordava, ia tomar café da manhã. Não, primeiro arrumar minha cama sempre, até hoje, né? Primeira coisa, acordo, arrumo a cama, já é internalizado, assim, é coisa que já é natural. Então acordava, arrumava a cama e ia tomar café da manhã. Depois que ia tomar café da manhã, eu botava roupa de academia, descia para fazer exercícios. E aí eu começava a malhar, é isso daí, era umas 5h15, mais ou menos, ficava até umas 6, 6 e pouco. Depois eu subia, lia, ficava lendo. O que eu lia? Livros, cara. Pô, você pega qualquer livro que fosse aí, livros de mentalidade, livros de investimento, livros de negócio, ficava lendo. E aí depois eu começava a produzir conteúdo com base no que eu tinha aprendido. Então o processo de construção do canal, ele acompanhou o meu processo de desenvolvimento pessoal. Enquanto eu estava aprendendo, eu ia produzindo conteúdo no começo. Eu não era nenhum expert, tá? Hoje tem lá milhões de inscritos que falam, nossa, puxa, que legal, moleque novo assim, sabe tanto. Mas
para eu, na verdade, saber tanto, antes eu não sabia nada. E o único motivo pelo qual eu pude aprender alguma coisa foi porque todo dia eu estava estudando. Todo dia eu estava me comprometendo com a audiência de ler, estudar, regurgitar aquele conteúdo de forma que eu soubesse que era lúdico, didático para as pessoas aprenderem também. E aquela coisa, quando você ensina, você acaba aprendendo por rebate, mano. Então, todo dia lá escrevendo roteiro de vídeo, todo dia gravando, postando 2 vídeos por semana, fazendo SEO de vídeo, editando sozinho todos os meus vídeos ali, fazendo thumb no Photoshop. Aquelas competências que eu comecei a desenvolver lá atrás, quando eu tinha 12 anos de idade, quando eu já fazia canal do YouTube, tudo isso veio se juntar. Juntei negócios, educação financeira, com Photoshop, com Premiere Pro de edição de vídeo, com sound design, com animações, ilustrações, com thumbs. E tudo isso se juntou para eu ter todas as competências, né, numa única pessoa para conseguir rodar um canal do YouTube. E aí o resto foi história, cara. Foi crescendo, crescendo, crescendo. Depois de 8 meses de eu ter começado o canal, eu comecei a ganhar algum dinheiro bom, realmente, até eu me decidir mudar para São Paulo, vir para cá de vez. Mas, Breno, uma dúvida, assim, quando você lançou o seu primeiro vídeo, assim, como que foi? Você teve uma visualização? Porque, por exemplo, assim, pegando a gente do Road Talks, foi engraçado que o primeiro vídeo que a gente lançou, teve, tipo, a família inteira vendo, tá ligado? Foi isso e tá aqui, tá tudo certo, né? Como que foi você, assim? Sua mãe deu um, parabéns, que legal e tal, como que foi isso? Deu nada, minha mãe não queria que eu fizesse YouTube. A minha mãe, parabéns. O que eu tive foi, eu compartilhei no Instagram, na época eu devia ter, sei lá, 200 seguidores no Instagram. Eu nunca fui popular, eu nunca fui moleque popular da escola, sempre fui o cara nerd, né? Você vê, não é todo mundo que fala física é irado, né? Se uma pessoa fala isso pra você, você provavelmente sabe que ela é maluca. Né? E esse era o meu caso. Então eu era um moleque nerdzão, tinha poucos amigos, zero popular. Então, mas eu fui lá, cara, compartilhei no Facebook, na época a gente usava Facebook ainda, né? Nem parece que tem anos que a gente não usa, né? 2018 ainda usava. Compartilhei nas redes sociais que eu tinha, mandei nos grupos que eu tinha também, e foi, cara, deve ter tido, sei lá, um dia depois de eu ter soltado o vídeo, 12 views, vai, por aí. Foi realmente uma coisa muito incipiente. E o que você fez para começar o que você sentiu que começou a dar diferença mesmo em relação às outras pessoas? Porque você vê vários canais do YouTube, uma galera fazendo e não passa disso, né? 12, 20, 100, 200 e não chega a 200 mil, 300 mil. O que você fez diferente? Então, pergunta de $1 milhão, né? Tem várias coisas, cara. Assim, a gente não pode produzir o conteúdo que a gente quer produzir. A gente tem que produzir o conteúdo que as pessoas estão querendo consumir. Então, primeiro de tudo, não adianta você fazer uma linha editorial do teu canal. Não vai tracionar, esquece. O que você tem que fazer é pesquisa de mercado. Como é que você faz pesquisa de mercado? Vários canais que são grandes. Coloca lá nos vídeos mais populares e vê quais são os que têm mais visualização. Você pega os 30 temas de todos esses canais que mais têm visualização e faça você o seu vídeo sobre aquele mesmo tema. Eu não estou falando copiar. Entendi. Eu estou falando só falar sobre o mesmo tema, só que do seu jeito. Outra coisa, como é que as pessoas falam? No caso, quando eu comecei mercado financeiro, a galera falava de forma muito formal. Pô, mas eu falo com gíria, eu falo que esse sotaque carioca aqui, eu falo irmão, eu boto piada, eu faço uns bonequinhos andando no meio do vídeo. As pessoas gostam disso porque chama atenção e torna um aprendizado lúdico. E o YouTube ele não pode ser chato, né? O nosso lapso de atenção é muito pequeno, cara. A gente consegue só ficar concentrado numa coisa durante alguns segundos. Então, Sim. O vídeo no YouTube ele tem que estar o tempo todo acontecendo alguma coisa. E como eu fazia trabalho de edição de vídeo antes, eu tinha as manhas já de fazer um vídeo dinâmico, sabe? De editar, de fazer um vídeo ter, de rodar aqui, aparecer um sound design, colocar um meme, uma piada e do nada uma animação e tudo. Então, quando você faz realmente uma experiência que passe um conteúdo que a pessoa quer consumir, que você está validado, que já tem outros canais que fizeram aquele tema, só que você passa isso de um jeito muito legal, divertido e dinâmico, então as pessoas elas vão querer consumir. Breno, mas tem muita gente que faz isso e não gera view. Te garanto que é porque elas não estão produzindo o conteúdo que as outras pessoas querem, ou então se elas clicam, o conteúdo é um saco. Te garanto, cara. Não, Breno, meu conteúdo é muito legal. Irmão, se tu não tá tentando view, não é, ponto, pô. Se fosse o YouTube impulsionava, porque aí as poucas pessoas que estão assistindo, elas vão mostrar para o YouTube que elas estão ficando naquele vídeo e o YouTube vai impulsionar mais, é algoritmo. O algoritmo do YouTube é muito mais inteligente do que você. Então, o YouTube ele vai querer impulsionar os vídeos que prendem mais pessoas do que a média. Então, é isso, cara. Você quer conseguir fazer um canal do YouTube que tenha crescimento constante?
faça vídeos com temas que as pessoas estão procurando de fato, não os temas que você quer, e faça um vídeo que tem uma experiência irada de consumo, que a pessoa ela vai querer ficar até o final. E aí você Entendi. consegue crescer. Entendi. E você encara como, por exemplo, a thumb, a imagem, né, que chama a atenção, o mais importante do vídeo ou o conteúdo em si? Como que você classifica? Não, é importante, tá? Porque existe uma métrica chamada de CTR, Click-Through Rate, que é a quantidade de impressões, desculpa, que é a quantidade de cliques no seu vídeo divididos pela quantidade de impressões. O que é a quantidade de impressões? É a quantidade de vezes que seu vídeo apareceu para algum espectador ali do YouTube. Só que tem muita gente que o vídeo aparece só a thumb e não clica, né? Quanto maior o seu CTR, mais visualizações você vai ter. Então, uma thumb chamativa, um título chamativo, eles aumentam o seu CTR. Mas eles não são, de longe, tão importantes quanto o que acontece uma vez que a pessoa clica dentro do vídeo. Porque mesmo que você tenha uma thumb ruim, se ela pelo menos gerar alguns cliques e o seu vídeo for foda, então as pessoas que não entraram pela thumb, elas entraram mais pelo tema ali, e elas verem que o vídeo é irado, elas vão se acostumar a ver que todos os seus vídeos são tão legais que elas vão simplesmente clicar porque é você, é o seu canal ali, e não é a thumb, entendeu? Entendi. Então, sim, é muito melhor que você una o útil ao agradável. Você tem uma boa thumb com bom conteúdo. Mas a thumb não é, de longe, o mais importante. Entendi. Mas agora indo um pouquinho, mudando um pouquinho de assunto, dando continuidade assim à sua trajetória, né? Você Uhum. comentou que vendeu 20% do seu canal por R$ 1 milhão para o Grupo Primo, né? Isso aí. Como que Na época foi era isso, assim? só Primo Rico, né? Virou Grupo Ah, Primo depois, né? só era Primo É. Rico. Como que foi isso? Você falou assim, caraca, o cara quer comprar meu canal, como que foi isso? Foi, foi loucura, cara, porque na prática o que aconteceu foi que eu tinha recebido uma proposta de parceria da Rico, né? Com essa corretora Rico, Aham. imagina. Sim, aham. E o Thiago ele fazia muita propaganda da Rico. Ele é sócio da XP e a XP é sócia é dona da Rico, né? E eu queria estar mais perto do Legal. Thiago, custe que custasse, cara, admirava muito ele. E aí teve um dia, né, que chegou essa proposta de parceria da Rico, eu falei, pô, que legal, às vezes pode ser uma oportunidade aqui para fazer alguma coisa junto com o Thiago. Eu já queria me aproximar dele. E aí eu mandei uma mensagem pro Thiago, né? A gente já tinha trocado contato antes, em outro momento, e eu falei, Thiago, tem essa galera da Rico aqui que vai fazer a proposta de parceria, mas eu queria poder dar mais perto de você. Você acha que a gente consegue ficar mais junto se eu viabilizar essa parceria aqui? Aí ele falou, Perrucho, tô sabendo dessa parceria não, cara, mas é pra gente ficar mais perto? Vamos fazer o seguinte, o que você acha de eu ser sócio no seu canal? Eu faria um aporte financeiro, é claro. Caramba. Foi assim, na lata. Eu não entendi nada, mano. Eu pensei, Caraca. falei, que loucura. Eu tinha começado o canal, na época, cara, tinha um ano só, um ano. Que o deal, ele meio que, ele tomou um tempo, né, até a gente concretizar. A gente fechou o deal com 16 meses, foi quando o dinheiro entrou na conta ali. Aham. Mas na prática, porra, a negociação começou um pouquinho antes. E aí ele falou assim, ô Perrucho, por que você não vem aqui em São Paulo amanhã? Aí eu tava no Rio de Janeiro, né? É, e aí eu falei, Claro, vou vou na hora, cara. partir. Comprei uma passagem, gastei Aham. mais de R$ 800 na passagem para São Um rim. Paulo. Porra, que na época, né, cara, eu tinha começado a Grana pra ganhar caramba. razoavelmente bem, mas ainda, tipo, porra, não era o que é hoje. Então, assim, R$ 800 Aham. ainda doía. Aham. E, e eu nunca gastei o dinheiro do meu pai também, tá? Pra simplesmente chegar e falar, pô, tenho dinheiro aqui. Nunca, nem mexi, tá investido até hoje, cara. Nunca peguei aquele Legal. dinheiro pra mudar em nada na minha vida, pô. Eu entendi conceito de renda passiva depois, que aquele dinheiro do meu pai, ele poderia ser uma galinha dos ovos de ouro, né? Queria me conceder liberdade um dia, somado ao meu trabalho, o dinheiro que eu acumulasse ao longo do tempo. Então eu Aham. não tinha essa cabeça de, porra, tô cheio da grana pra gastar aqui. Eu só considerava que o dinheiro que eu tinha era o dinheiro do meu trabalho, não o dinheiro do meu pai. E aí eu falei, Uhum. pô, tá bom, vamos embora, gastar R$ 850 aqui. Peguei lá, fui para São Paulo no dia seguinte. Cheguei lá no Grupo Primo, né? Quer dizer, na época era na XP ainda, não tinha Grupo Primo, que o Aham. Thiago ficava lá. Fui na salinha que o Thiago ficava e perguntei, ô Thiago, como é que tu quer fazer isso daí, cara? A gente vai fazer um método de fluxo de caixa descontado, a gente vai fazer um valuation do canal. Porque não sei, cara, se tipo, não faz sentido ainda. Ele falou, Perrucho, você é um cara inteligente. Você sabe que, né, tanto eu quanto você sabemos que a gente não vai conseguir fazer um valuation com DFC do seu canal, com discounted cash flow, porque para isso você precisa de uma empresa que tem descentralização financeira, descentralização operacional, previsibilidade de receita. Você não tem nada disso, irmão. O negócio depende 100% de você ainda.
Sim. Aí eu falei, pois é, né? Se eu morrer, acabou o negócio aqui, você se ferrou. Aí ele falou, exato. E, Verdade. e aí ele falou, Perrucho, não dá pra gente fazer desse jeito. Vamos fazer, eu prefiro fazer de um outro jeito. Eu falei, qual? Ele falou, faz assim, ó. Faz a conta do dinheiro que você quer investir, tá? Me fala o quanto que você quer de equity, quanto você quer ceder de equity, e o quanto que você quer botar dinheiro para você viabilizar os seus projetos aí. E Para quem não sabe, o equity seria a porcentagem da empresa que você quer vender, a porcentagem do canal, no caso, é isso. exatamente, é isso aí, perfeito. Uhum. E que na época tinha o CNPJ, né? A gente pagando imposto como empresa mesmo, apesar de ser pequenininha na época. Uhum. E aí, cara, eu voltei lá pro Rio de Janeiro, abri uma planilha de Excel, comecei a botar conta. Eu falei, cara, eu vou contratar não sei quantas pessoas, eu vou investir não sei quantos reais em tráfego, eu vou fazer não sei todos esses projetos aqui. Pensei em um monte de coisa, cara. Ô, irmão, eu enchi linguiça, hein? Te fala, entre a gente aqui, parceiro. Nossa senhora, como que eu enchi linguiça pra justificar cobrar caro ali por isso? O cara era multimilionário, pô. Já na Uhum. época eu falei, que é um pouquinho a mais ou menos? E aí, depois de fazer muita conta, eu cheguei a 10% por 500 mil reais. E aí eu mandei Uhum. para ele. E sabe o que ele falou? É. O Thiago olhou para aquilo que eu mandei pro WhatsApp para ele. Ficou 1 hora sem responder, cara. 1 hora, assim. Eu desesperado, falando, meu Deus, ele deve ter achado que Visualizou e não eu perdi falou a linha. nada. Deve ter achado que eu Caramba. perdi a linha aqui. E aí ele mandou depois um dia assim, depois 1 hora depois ele falou, Perrucho, você não acha que tá pouco, não? Você acredita? Caramba. Eu Caramba. com 22 anos de idade, eu ouço o brother falando que 500 mil reais é pouco, mano, dinheiro. E aí eu perguntei pra ele, mas como, cara? Pouco, assim, bom, já que você tá falando, né, agora, realmente, acho Uhum. que talvez tenha alguma coisa. Pois é, alguma coisa eu não vi aqui. Mas por que é pouco? Aí ele falou, olha, é o seguinte, eu não quero depois que você olhe pra trás e pense que você fez um deal ruim. Eu não quero que você olhe para trás e pense, eu poderia ter vendido por mais. Eu quero que você esteja de cabeça nessa sociedade, da mesma forma como eu não estou disposto a estar por você. Então eu quero como você Caramba. sinta, como se você merecesse esse dinheiro. Caramba. E aí eu falei, uau, incrível. Mas você tem uma proposta então, Thiago? Porque eu não consigo pensar em outro valor além disso. Ele falou, tenho sim, olha, vamos fazer o seguinte. Eu falei aqui com o Guilherme Benchimol, tá, que é o fundador da XP. E eu, uau, que loucura, o Benchimol sabe quem eu Caramba. sou. E, e aí o Thiago falou assim, é o seguinte, como o Benchimol é sócio da XP e a XP é sócia do Grupo Primo, a XP acaba se beneficiando do que acontece com as jovens, né? Indiretamente, mas né, acaba se beneficiando. E aí Uhum. o Benchimol perguntou, Thiago, não tem como a gente ser mais sócio? E aí o Thiago me ofereceu, ao invés de fazer 10% por 500 mil, por que a gente não faz 20% por 1 milhão? E aí eu falei, Thiago, Caraca. se você acha que esses 10% a mais vão te incentivar a querer estar mais perto, a querer se dedicar mais até a me ajudar, você acha que para vocês faz sentido? Eu não poderia negar isso, cara. Para mim, eu sinceramente, eu não falei isso, né? Mas eu pensei, eu faria de graça entre a gente para poder estar perto do cara. E como E que foi? Quando você atualizou ali o aplicativo do banco e viu essa 1 grana milhão entrando, assim, foi legal, foi é bacana. uma Confesso que deu sensação uns pulos de incrível. alegria. Ele foi. Mas foi uma sensação incrível que eu espero que, sinceramente, todo mundo tenha na vida. Mas foi uma coisa muito esclarecedora para mim também, sabe? Porque durou papo de falar, se durou mais que 15 minutos, eu estaria mentindo para você. De verdade, cara. Foi Aham, uma euforia naquele momento ali. Mas aí depois sei lá, eu parei e fui jogar videogame. Fui, sei lá, tomar cerveja. Fui falar com aham. as pessoas que eu já era amigo, que eu gostava. Fui, falar com a minha mãe. Então, na prática, não mudou nada. Mudou nada, cara. É lógico que muda conforto, né? Você se sente mais seguro agora de ir em restaurante, não ficar se preocupando com o preço da comida. Você tem liberdade para viajar, você pode fazer, sabe, dar presentes para mais legais para quem você ama. Então, Sim, porque o rendimento de R$ 1 milhão, se você aplicar bem, aquilo vai te dar uma renda passiva, cara, por baixo ali de 10 mil por mês, entendeu? Então, e fora a renda do meu trabalho, que já estava me pagando bem mais do que isso, né? Na época, é uma coisa que me trouxe muito conforto financeiro. Mas eu percebi o seguinte, falei, caramba, cara, eu tenho os mesmos amigos, os mesmos gostos, as minhas paixões não mudaram, eu sou a mesma pessoa. E é que isso, a legal. felicidade ali durou 15 minutos. Depois, bola pra frente, cara.
Bora trabalhar, né? Bora trabalhar, muda nada. Agora tem que pagar de volta esse dinheiro pro Thiago aí, pô. Tem que fazer investimento valer, né? Então, Caramba, que legal. E o que é. você fez com essa grana? Cara, uma parte tudo aquilo que a gente tinha combinado de fazer foi por água abaixo, porque primeiro, eu já tinha colocado no talo um monte de coisa para 500 mil. E aí depois o Thiago veio com 1 milhão. Eu falei, que não sei o que, 500 mil eu tenho até alguma coisa que eu posso fazer aqui. O resto eu não faço ideia, cara. Mas, então, a maior parte eu coloquei no bolso, foi para PF. Acho que ficou na empresa um caixa de 200 mil, mais ou menos, por aí. E aí, com esse dinheiro, eu lembro que eu contratei algumas pessoas, o time cresceu, deixou de ser eu e só um editor, começou a ser um time de 6, 7 pessoas ali. Daí a gente começou a investir em tráfego, fui fazer lançamento. E aí, justamente, foi isso, né? 2 meses depois de ter caído esse dinheiro, eu fiz um outro lançamento e eu cheguei no meu segundo milhão. Não porque faturou mais R$1 milhão, mas eu já tinha acumulado um dinheiro além desse que caiu, né? E aí, enfim. E aí depois não parou de vir, cara, loucura, sabe? A gente acaba, sabe, de longe o caminho mais difícil é quando a gente está no começo, porque tá tudo incerto, a gente não faz ideia do que vai acontecer, mas a partir do momento em que começa a acontecer as coisas, brother, é surpreendente, velho, a facilidade com que a gente consegue criar os juros compostos na nossa vida, entendeu? Parece que a velocidade aumenta cada vez mais se a gente faz o nosso trabalho, se dedica, enquanto a gente está disposto a fazer isso, né? Então, acho que, pô, tem alguém que tá assistindo aí, tá começando, tá querendo empreender. Cara, só passa pelo primeiro momento. Você só precisa acertar uma vez. Você pode errar o que for, mano, mas tu consegue resistir a toda a putaria que é você fazer o primeiro milhão, irmão, depois, nossa, fica muito mais fácil, cara, depois que começa a vir. Então, né, não desiste não, porque o cemitério dizem que é o lugar mais rico do mundo, que é onde estão todos os sonhos não realizados, né? O sonho, ele só perde a chance de ser realizado quando alguém desiste. Se você continua tentando, você ainda tem alguma chance, né? Se você para de tentar, esquece. Não tem jeito. E Breno, indo um pouco para esse lado de investimentos, né, que é o que mais o seu canal fala, o que você aconselha a galera que está nos assistindo a investir hoje, né? Você vê o dólar caindo, você vê o Bitcoin Você subindo viu, um cara? pouquinho, caindo um pouquinho, que ninguém esperava esse dólar assim, esse valor, né? O que você... Na verdade, esperava, assim, cara. Desde o ano passado já a gente estava vendo um movimento de que isso potencialmente poderia acontecer por uma coisa muito simples, cara. Toda a matriz transacional de mercadorias globais agora, ela está migrando ali, né? Pô, de Rússia, China. A China está ficando muito forte. E quem que é o maior parceiro comercial da China? Brasil. Então, pô, na prática, cara, a gente vende muito para a China, irmão. Vende muito. E com o reabastecimento dos portos chineses, dos estoques, o que acontece é que a China ela começa a ter muito mais demanda também, né? E a economia saindo do Covid, começando a se retomar, cara, o mundo inteiro começa a comprar do Brasil também, e commodities, que é o que a gente é muito forte em vender. Eu fiz um vídeo, inclusive, né, no ano passado, quando a gente estava ainda no outro governo, falando, galera, o Lula vai dar uma sorte, irmão. Você não tá ligado, velho. Eu posso pegar esse vídeo para você aqui, eu falando isso ano passado. Porque a economia vai voltar ao normal e aí vai ser uma coisa externa, o mundo todo vai prosperar, a economia vai voltar da pandemia e aí todo mundo vai falar que foi o Lula. E aí o que acontece, né? A gente está mantendo juros muito altos numa economia que está crescendo. Cara, é basicamente lei da oferta e da procura, irmão. O custo de oportunidade do dinheiro para agora ficar num país de primeiro mundo é muito alto, porque pensa, você pega um estrangeiro, tá? Um investidor internacional. Ele tem lá a sua rentabilidade de 4% ao ano nos Estados Unidos. Tá? Acho que está menos do que isso, até a taxa de juros deles, mas vamos dizer que é 4%. O cara chega aqui no Brasil, cara, ele ganha 13% ao ano limpo. Porra, tá bom demais isso daqui, entendeu? Numa economia que está crescendo ainda. Então, o que acontece? Isso atrai muito capital estrangeiro. Pela lei da oferta e da procura, se você tem uma vinda enorme de capital estrangeiro aqui para o Brasil, uma busca por reais e uma venda de dólares, se aumenta a oferta de dólares no mercado, diminui de reais, o que acontece com o preço do real? Se valoriza. E a gente está vendendo a rodo para a China também, as commodities, o que acontece? Cara, você justamente tem uma busca de moeda de dólares da China por reais, né? Uma busca, então são reais sendo enxugados no mercado, sendo comprados pela China, e uma oferta de dólares, né? Que a China está fazendo para comprar as mercadorias. O que acontece? Valoriza.
Então, na prática, mano, o que está acontecendo é um fenômeno que já era absolutamente previsível desde o ano passado aqui, sabe? Que não tem nada a ver com o governo atual, ele tem a ver com a situação de que qualquer governo, se não fizesse alguma cagada, ia passar agora. Então, eu vejo que assim, O, a o gente... dó... Diga. Desculpa te cortar, mas então o dólar, você encara que ele está baixo, não é por conta do governo atual, e sim por conta do que o mundo, o que está ocorrendo no mundo e em especial Brasil e China, é isso? Se fosse pelo governo atual, só o Brasil ia estar com a relação de real e dólar baixo. Pô, o dólar tá baixo no mundo inteiro. Então o Entendi. Lula não governa o mundo inteiro, ele governa o Brasil, pô. Então não pode ser esse fator, entendeu? Né? Porque justamente a gente tem uma relação de as economias, principalmente de terceiro mundo, que são mais comoditizadas, começarem a exportar mais. Todos os países que são comoditizados tiveram uma valorização em relação ao dólar, todos. Então, não pode ser, isso aí não pode ser atribuído ao governante, né? Se tivesse qualquer outro governante aqui, se ele não fosse absolutamente eficiente, seria a mesma coisa, seria igual. Entendi, entendi. E o Bitcoin, como que você encara aí? Porque algumas pessoas falam que, meu Deus, chegou no ápice, não cresce mais. Outras pessoas falam, isso é só o começo. Como que você encara isso? Eu sou um entusiasta, cara, de cripto. Apesar de não ter muito, eu acho que eu tenho menos de 5% do meu patrimônio em criptomoedas. Mas, cara, eu vejo que é o seguinte, eu vejo que a gente muda o Brasil pela iniciativa privada. Eu acho que o governo, ele tem muitas boas intenções, mas às vezes ele se perde nas suas boas intenções em causar maus resultados, tá? Não necessariamente porque ele é mau, mas porque ele é bom mesmo. E ele só não tem uma relação de causalidade muito aprofundada. Então, eu vejo que é importante que a gente consiga se proteger de possíveis confiscos do governo, a gente consiga se proteger para ter uma economia livre com criptomoedas. Eu quero um mundo assim, eu quero um mundo mais livre, um mundo que eu não vou ter medo de ter confisco da minha propriedade privada, né? Então eu compro criptomoedas porque eu acredito nessa ideologia, mais do que simplesmente em Bitcoin ou qualquer outra, né? Eu tenho uma carteira de criptos e, cara, se subir, maravilha, eu acho que tem um potencial enorme de subir sim. A economia, a gente já viu que existe uma correlação, né, com até a Nasdaq, com o próprio preço do Bitcoin, diretamente proporcional. Então, na prática, a economia do mundo está prosperando, o Bitcoin vai prosperar também, vai estar todo mundo crescendo. Só que a volatilidade do Bitcoin é muito maior, né? Então ele acaba, ou de qualquer outra cripto. Então eles acabam se valorizando muito mais. Então, assim, eu não quero ser o messias aqui da profecia, mas se eu não acreditasse que ele fosse dar certo, eu não colocaria o meu dinheiro. Eu acho que ele tem um potencial enorme ainda de ser amplamente utilizado no nosso dia a dia. E dólar, você encara que é um bom momento, como ele está caindo para comprá-lo, ou não, não é um bom momento? Ó, eu vejo assim, em 1994, a gente começou com o Plano Real, né, o governo de Itamar Franco. Você deve se lembrar, ali foi administrado pelo Fernando Henrique Cardoso, na época não era presidente, o presidente era Itamar Franco. Eu não era nascido ainda, mas eu sim, um pouquinho de história eu lembro. Então, eu também não era nascido, não. E aí, o plano Real, ele começou com aquela trava de R$1 para $1, né? Não sei se você chega a lembrar de quando você estudou isso daí. Então, lá em 1994, houve uma transição entre o Cruzeiro para uma coisa chamada de URV, Unidade Real de Valor. Aí, basicamente, o que acontece, né? Uma URV era igual a $1, e aí todos os mercados da época, eles tinham que precificar o seu produto em URVs. E no momento em que a pessoa chegasse no balcão, ao invés de usar o RVs, aí convertia o valor do RV em cruzeiro, não sei se era cruzeiro ou cruzado na época, uma dos dois aí. E aí o governo depois ele falou, olha só, agora que a gente já implementou esse modelo do RV, que tudo é precificado de acordo com o RV, agora a gente vai mudar de novo, vai fazer assim, ó, toda URV vai valer R$1. E como o URV valia $1, então R$1 passou a valer $1 também. E aí criou-se essa nova moeda, né, que aumentou muito o poder de compra dos brasileiros, cara. Porque antes, com uma inflação culminante de 2 dígitos ao ano, era muito caro você importar produtos estrangeiros. A partir do momento em que o governo conseguiu criar essa paridade de 1 para 1 com dólar, do real com dólar, de repente ficou muito barato de você importar produtos estrangeiros. E quando você aumenta a oferta de produtos estrangeiros aqui no Brasil, o que acontece com o preço deles? Cai pela lei da oferta da procura.
Então você tem um monte de produto estrangeiro entrando, porque está barato de comprar. E se o preço dos produtos está caindo, o que acontece com a inflação? Cai também. Ou seja, o Plano Real foi uma excelente política para controlar o acúmulo da inflação no Brasil. Mas tinha um problema. Como importar produtos estrangeiros estava muito barato, então existia um incentivo muito grande para o capital sair do Brasil. Né? Os brasileiros estavam comprando muito capital lá de fora. E a gente sabe, né, como eu acabei de falar, se você tem uma relação de, caramba, agora eu estou oferecendo muitos reais no mercado para vender reais e comprar dólar, o que acontece, o que tem de acontecer com o valor do real? Ele cai em relação ao dólar, o dólar sobe. Então, existia uma pressão imensa para que o real perdesse o seu valor, porque tinha muito real saindo do Brasil. Só que o que aconteceu? O Banco Central ele chegava a fazer uma coisa chamada de swap cambial. Swap cambial é quando ele pegava a sua reserva financeira. O Banco Central ele tem uma reserva de, acho que são, talvez eu esteja errado aqui, tá? Mas acho que em torno de 300 bilhões de reais, algo do tipo. Então é um negócio surreal, mano. É muita grana, né? Muita grana. E aí o Banco Central ele começava a fazer o quê? Pô, eu vou pegar esse dinheiro e vou comprar dólar, mano. Porque aí eu faço o quê? Desculpa, eu pego esse dinheiro que era em dólar, eu vou comprar reais, porque eu enxugo a quantidade de reais da economia, eu tiro todo esse real que está sendo vendido e eu aumento a disponibilidade de dólar, eu controlo essa paridade de 1 para 1. Só que isso, sendo feito durante muito tempo, vai chegar um momento em que essas reservas internacionais do Banco Central, nesses valores de 300 bilhões aí, vão acabar. E aí, quando estava acabando, chegou o Armínio Fraga, que era o presidente do Banco Central, ele falou assim, galera, vamos fazer o seguinte agora? Vamos parar com isso daí, vamos criar o tripé macroeconômico, que ele fala. O tripé macroeconômico que mudava a política de câmbio fixo, que era da paridade de R$1 para $1, para uma coisa chamada de câmbio flutuante, em que o real ele deixa de ser controlado pelo Banco Central com esses swaps cambiais, ele passa a ter um preço regido livremente na economia. E aí, no momento em que o Banco Central deixou de intervir na economia com esses swaps cambiais, o que começou a acontecer? O preço do dólar disparou, velho. Em uma semana ele dobrou de valor ali. O real ele deixou de valer $1, né, passou a valer 50 centavos ali. Então, ele perdeu metade do seu valor. E o dólar dobrou. E depois de um tempo isso não parou mais, cara. Isso foi em 1997, tá? Então você pensa, porra, desde 1997 até hoje, qual foi a direção que o dólar teve? Aqui, ó, para cima. Por quê? Porque o valor de uma moeda está relacionado ao lastro da sua economia. Os Estados Unidos, se ele cresce mais do que o Brasil, se ele tem mais inovação, se ele tem leis de propriedade privada que são mais sólidas do que a do Brasil, se eles têm governantes que são melhores administradores, então ele tem de ser uma economia que produz mais que a gente. Se essa é uma realidade que a gente continua vendo para o longo prazo, o dólar sempre, no longo prazo, vai tender a se valorizar em relação ao real. Então, poxa, Breno, você acha que é um bom momento para você comprar dólares hoje? Eu falo, cara, a não ser que você pense que o Brasil, de repente, ele vai virar os Estados Unidos, vai começar a crescer a rodo aqui, e vai passar o crescimento dos Estados Unidos. Eu acho improvável. Então, eu acredito sim que a gente está num bom momento para comprar dólar, porque eu não acredito que tenha possibilidade do real acabar se valorizando em relação ao dólar a ponto de descer os patamares de estava lá $1 sendo R$3. Acho extremamente improvável. Pode acontecer? Pode, né? Posso estar falando caquinho. Mas no longo prazo, o que eu acredito, é uma convicção minha de que, Breno, né, de que a economia norte-americana tem um lastro muito mais seguro do que a nossa. Entendi. Boa. E você, Breno, o que você gosta de investir? Você fala, putz, isso, de fato são os meus preferidos nos meus investimentos. Então, eu não tenho uma carteira com alguns poucos investimentos, né? Eu tenho uma carteira que é bem diversificada até. Então, eu tenho uma parte da minha carteira que tem fundos imobiliários, que é principalmente a parte da minha carteira que me gera renda, para me trazer segurança financeira por meio de renda passiva, né? Eu tenho a parte da minha carteira que é um pouco mais arrojada. Então, eu tenho criptomoedas, eu tenho small caps e todas as empresas de diferentes setores. Não adianta simplesmente você ter, por exemplo, o setor bancário, um setor de energia e falar, tá bom, né? Você tem que ter setor industrial, automobilístico, você tem que ter o setor, sabe, de energia, de educação, todas essas coisas que são setores que têm influências diferentes da economia, né? Elas não criam uma correlação tão forte entre si. Então, acho que todo mundo tem que ter ativos estrangeiros, então ações internacionais, todo mundo tem que ter ações nacionais de diversos setores, fundos imobiliários e
né? Não acho que todo mundo tem que ter cripto, mas se quiser colocar na carteira um pouquinho, não acho que machuca, não. Bacana, bacana. Galera, não esquece que a gente está aqui por um propósito, que é ajudar o Hospital Fabiano de Cristo. O Breno parou o tempinho dele para conversar aqui com a gente, bater esse mega papo. Então aqui, ó, no cantinho, tem o QR Code, faça a sua doação, nos ajude aí a ajudar o hospital, seja qualquer valor, R$ 1, R$ 5, R$ 10. Tá sem grana? Compartilha aí esse papo com inúmeras pessoas aí para a gente alcançar um maior número de convidados, de visualizações e proporcionalmente conseguir mais doações, tá bom? Estamos muito felizes aqui hoje porque comemoramos 3 anos de Road Talks esse mês aí de agosto. E estamos conversando aqui com o Breno, que é um cara incrível aí. Breno, a gente está chegando quase no final do nosso papo, cara, e eu tenho mais 2 perguntas aí para você. Manda. A primeira é, e agora? O que você vai fazer da vida, cara? Você já está aí o canal bombando, uma grana no bolso, o que você imagina o Breno daqui para frente? Boa. Então, eu cheguei num momento, cara, que eu fiquei me perguntando isso também, sabe? Principalmente no começo desse ano, final do ano passado, aí, falando, caramba, cara, que loucura, né? Eu sou um moleque novo, tenho 26 anos hoje, já consegui algum sucesso em reconhecimento financeiro. Eu tenho tudo, cara. O que eu vou fazer? O que mais falta fazer? E, e aí eu entendi, cara, que se eu quiser realmente manter a mente sã e me sentir como alguém que tá crescendo todos os dias, evoluindo, eu preciso mudar. E aí eu voltei para os motivos pelo qual eu comecei o canal do YouTube no primeiro momento, né? Que era para poder levar conhecimento que o ensino não ensinava. E se a gente pega, por exemplo, a quantidade de pessoas que lidam com dinheiro, comparada à quantidade de pessoas que lidam com um ciclo de Krebs, né? As que lidam com dinheiro são em muito maior número. Mas a gente, ironicamente, aprende ciclo de Krebs na escola e a gente não aprende sobre investimentos. Então, eu fiz da minha missão poder levar esse tipo de conteúdo para a educação de base, que eu acho que é onde está a real transformação e a gente pode fazer esse Brasil melhor. Então, a Jovens começou um projeto chamado Jovens for Schools, em que escolas podem contratar uma plataforma que a gente desenvolveu, que ela é gamificada, ou seja, o aluno ele vai fazendo exercícios, absorvendo conteúdo e ganhando prêmios reais, como, por exemplo, ganhar R$ 10 no primeiro investimento de uma corretora de valores. Então, ganhar um prato de restaurante de graça. Então, ganhar um ingresso no cinema. Uhum. Ele vai acumulando pontos e desbloqueando esses prêmios. E com isso, ele vai aprendendo, né? Em paralelo, o professor vai receber um material para ensinar dentro da grade curricular do aluno, conhecimento sobre educação financeira, educação empreendedora, para que o aluno, desde cedo, ele consiga entender que a vida não é só Enem, ele pode fazer, mas ele tem que ter a escolha também de ver que existe mais coisa além disso. A vida não é só o concurso público, né? A vida é feita de empregados, de empreendedores, de pessoas brilhantes que desenvolvem produtos e de empresários que investem nas pessoas. Então, a gente precisa ter todas essas peças na sociedade rodando para que a gente consiga desenvolver uma sociedade que não depende só de commodities. Um Brasil que desenvolve tecnologia, que exporta tecnologia, vende produtos de alto valor agregado e que enriquecem tantas outras pessoas, cara. Porque quanto mais diversa e diversificada é nossa economia, quantos mais setores a gente tem, mais a gente pode distribuir riqueza. Só que não é distribuir riqueza de forma compulsória, que é como o governo faz, em que ele extrai dos ricos e ele dá para os pobres. Ele faz isso sem que haja um plano de fato para o pobre deixar de ser pobre. Pô. Ele dá um programa assistencial e fala, toma esse dinheiro aí, o pobre depende daquilo para sempre, ele nunca aprende a gerar riqueza por ele. A Sim. partir do momento em que a gente desenvolve a matriz industrial de forma diversa no Brasil, a gente cria oportunidades para que sejam gerados vários novos empregos e até de forma que a iniciativa privada invista na capacitação de pessoas que hoje não têm competência. Pô. A gente viu a XP fazendo isso. A XP abriu uma universidade gratuita para ensinar a gente a aprender programação. Sabe por quê? Tá faltando programador que a XP queria contratar. Aí falou, quer saber? Não estão produzindo, não estou conseguindo contratar programador, nem pagando salário. Cara, eu vou mesmo fazer, mano. Então investiu numa faculdade, fez de graça, a galera quer se cadastrar, consegue aprender programação. Isso é quando a iniciativa privada ela acaba atacando justamente os problemas que o governo deveria atacar. E qualifica as pessoas realmente para que elas sejam pessoas com intelecto digno de gerar riqueza. E não acaba escravizando o pobre em uma realidade em que ele não consegue mais sair daquilo, porque ele está confortável o suficiente para ganhar dinheiro, continuar fazendo as mesmas coisas, mas não está confortável o suficiente para parar de pedir. Então ele nunca sai daquela realidade, né?
Então, eu vejo que, cara, o que a gente precisa é educação de base, é confiar na iniciativa privada e sempre negociar com o governo aí para ele deixar o empreendedor trabalhar, aumentar a nossa matriz de produção na sociedade, conseguir gerar mais emprego e fazer um Brasil potência. Boa, boa. E para encerrar, Brenão, a gente tem uma pergunta clássica aqui que a gente faz para todos os nossos convidados. É o seguinte: se você encontrasse aquele Breno que acabou de trancar a faculdade e acordava às 4:30 da manhã, o que você falaria para ele? Bom garoto, mandou bem. Continue assim. Eu vejo, cara, eu não quero impor a minha realidade sobre ninguém, tá? Eu não posso dizer que eu fiz é certo ou errado, que é bom ou ruim, mas eu sou extremamente privilegiado, eu sou uma pessoa muito feliz, cara, muito grato por tudo que venho conquistar. Eu tenho o amor da minha família, tenho o amor da minha namorada, tenho o amor do meu cachorro, e eu realmente me sinto, cara, putz, eu tenho tudo, velho. Eu tenho que valorizar muito isso mesmo. Porque tem tanta gente que tá agora com o joelho no chão duro rezando para ter muito menos do que eu tenho, e não tem. Então, e o motivo pelo qual eu consegui conquistar isso foi por uma série de fatores que envolveram, alguns deles, o meu trabalho, alguns deles, muita sorte, porque eu não pude escolher onde eu nasci, a época que eu nasci, não pude escolher a família que eu nasci, não escolhi nada disso, cara. Isso aqui, eu cheguei no mundo assim, basicamente. Então, eu tive muita sorte, a gente precisa reconhecer os privilégios que nos foram concedidos e ter a nossa obrigação extrair o máximo deles. Porque quando a gente pensa em colocar a máscara em si mesmo, né, e fazer a nossa vida melhor, por consequência, a gente acaba ajudando uma cacetada de gente ao longo do caminho, pô. Porque tudo bem que Breno foi aquele que mais se beneficiou de Breno estar produzindo conteúdo. Mas já foram mais de 115 milhões de visualizações no YouTube. Se a gente pega a média de visualizações por inscrito, né, por usuário no YouTube, foram 3. Então, pelo menos, quase 40 milhões de brasileiros já assistiram algum vídeo das jovens, né? O que Que legal. significa que, bem ou mal, algumas das pessoas podem ter se beneficiado. Eu fui que me beneficiei mais, logicamente, mas ainda assim muitas das pessoas acabam tendo a sua vida um pouquinho melhor, né, do que caso eu não tivesse feito. Então, acredito absolutamente no livre mercado, no capitalismo, em como que é importante a gente ser egoísta, pensando primeiro em melhorar a nossa vida, para depois pensar em melhorar a do outro. Né? E que se a gente quiser fazer a vida de alguém melhor, que seja uma atitude que parte da gente, que não seja algo imposto por obrigação, coagido de forma a ser tirado da gente, que a gente faça pela nossa benevolência, pela nossa vontade, e não porque alguém mandou a gente fazer. Boa, boa. Maravilha, maravilha. Bom, chegamos ao final de mais um Road Talks, graças a Deus, aí com os Mega Breno aí, com esse super papo, né? Especial de 3 anos, muito feliz aqui em comemorar 3 anos de Road Talks. Foi muito árduo chegar até aqui, se Deus quiser, esse é só o começo, né? Bom, queria agradecer imensamente a você, Breno, obrigado pelo papo, obrigado mesmo de coração, cara, parabéns pela sua trajetória, que você continue crescendo muito e alcançar o que deseja, tá bom? Obrigado, meu amigo. Poxa, obrigado pelo papo aí. Boa. Queria agradecer também ao pessoal que está por trás das câmeras aqui, a Aninha, que está fazendo toda a coordenação da gravação. Obrigado mesmo, Aninha. O Humbertão também, que nos ajuda fortemente aí no Road Talks. E a Renata, que é do time do Breno aí, que também nos ajudou a fazer essa ponte aí com ele, tá bom? Bom, se você está ouvindo esse episódio depois que ele foi para o ar, não tem problema, as doações continuam funcionando normalmente, tá bom? Mesmo você escutando ela em plataformas de música, seja ele Spotify, Deezer, entre outros. Combinado? Bom, obrigado, um forte abraço e fiquem com Deus. Valeu, galera. Brigadão.